Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim aqui em São Paulo. Muito frio aqui, e aí, tá muito frio por aí? Com certeza, se você estiver no Brasil tá frio, se estiver na Itália tá calor. Hoje, dia 9 de julho, uma data também muito importante, estaria completando hoje aniversário de Gianluca Vialli, né? Completaria 60 anos, ele que fez parte da comissão técnica que venceu a última Eurocopa, né? Gianluca Vialli, que é o ídolo do Del Piero, para quem não sabe, e é um dos meus ídolos no futebol. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que a minha estima pelo Vialli é tão grande que o meu visual, né, de raspar a cabeça é, sim, inspirado no Vialli, né? É uma curiosidade pessoal, né, que eu exponho aqui para os meus amigos. Então, isso tem toda uma história. Depois eu conto em outra oportunidade, na temporada 94-95, né? E ali eu resolvi me inspirar no Vialli, no meu visual, porque eu estava sedento por títulos, e a Juventus tinha 9 anos de jejum de títulos do Scudetto, tinha ganho a Copa da Itália em 90, enfim. Mas, enfim, era só para a gente falar do dia de hoje, e vou só terminar essa parte do Vialli falando o seguinte, uma frase que ele sempre disse, eu vou até ler para vocês: jogar na Juventus é uma honra e um fardo. Você sente o peso da camisa e o dever de devolver ela, dobrando com cuidado e colocando ela no lugar mais alto de quando você ocupou, né, quando você pegou ela pela primeira vez. Fecha aspas, esse era uma frase do Gianluca Vialli, né? Enfim, vamos falar de coisas mais alegres, né? Não do Alegre, mas do Thiago Motta, né? Thiago Motta que ontem chegou, né? Teve vídeo aí na internet, vocês viram. E o Thiago Motta, hoje também é o dia do Thuram, que fez os exames médicos, já eu falo disso. Tem uma novidade importante hoje, importante não é? Mas duas situações de mercado, porque, como eu disse, o mercado abre muitos cenários, né? E a gente, quando tiver algo realmente que pode virar uma negociação, ou uma negociação, a gente vai falar. Então, fica aí até o final. Já peço para você se inscrever no canal e ativar o sino. O Thiago Motta, né, chegou ontem muito sorridente, muito feliz. A torcida lá fora fez uma bela recepção ao Thiago Motta, até brincou, né? Quem não salta é inteirista. Ele deu risada, não saltou. E ele falou mais ou menos o seguinte, eu vou ler para vocês exatamente, para não ficar muito assim no que eu lembro, exatamente as palavras dele, abre aspas: estou muito feliz, encontrei com torcedores que estavam me esperando na parte de fora, e muitos deles eram jovens, e transmitiram para mim a vontade de começar logo a temporada e ver o time jogar. Esse realmente é um local maravilhoso para poder trabalhar. Não preciso dizer que esse time é um clube histórico, e estou convencido de que juntos poderemos fazer um ótimo trabalho. Vai ser com certeza uma temporada exigente, mas ao mesmo tempo é ótimo ter tantas partidas. Esperamos fazer o máximo número de jogos possíveis, porque isso significa que estamos indo bem e esse é o nosso objetivo. Mando um grande abraço a todos vocês e espero encontrá-los no nosso estádio e em outros estádios também. Acredito que teremos o apoio de todos vocês e certamente vamos dar tudo em campo para que no final possamos estar orgulhosos desta equipe. Fecha aspas as palavras de Thiago Motta, resumindo, dizendo que ele tem conhecimento da grandeza do clube histórico que é e a vontade e entusiasmo de começar logo o trabalho. Eu gostei dessa primeira impressão do Thiago Motta, por isso que no último vídeo eu desejei aquele bem-vindo, e gostei muito do entusiasmo dele e principalmente dele saber onde ele está pisando. O Thiago Motta é ítalo-brasileiro, mas o tempo que ele está na Itália, ele já é praticamente muito mais um italiano que um brasileiro, inclusive na questão cultural. E outra coisa, ele, por ter sido jogador de futebol e ter jogado na Itália, ele sabe bem o que significa, por exemplo, jogar um derby dell'Italia, o derby contra a Inter, né? E ele mesmo, não sendo jogador da Juventus ou do Torino, sabe o que significa o derby della Mole. Ele sabe o que significa para uma torcida, para um time de torcida grande,
e aí a gente coloca Juventus, Milan e Inter, o que significa ganhar um Scudetto e ficar muito tempo sem ganhar. Ele sabe de tudo isso, porque o tempo de existência dele na Itália exige que ele saiba disso, né? É a vivência. Então, essa parte eu gostei da escolha dele como treinador. Lógico, a expectativa, ninguém aguentava mais ver o futebol recuado do Alegre, com todo o respeito e história que o Alegre tem, e o Alegre vai ter sempre a minha gratidão. Se eu ver o Alegre na rua um dia, eu vou tirar foto, eu vou pedir autógrafo, né? Mas não dava mais para ficar com aquele... fazer a Juventus jogar como um time pequeno. Aí é que tá. Ele fez o Bolonha jogar como time grande. O Bolonha ia para cima, o Bolonha agrediu no turno e no retorno, agrediu a superestimada Inter, né? Que é um grande time, tem um grande jogadores, mas não era para ganhar Champions, como eu vi alguns lunáticos falarem, né? Aquela história, a grama do outro é mais bonita. Cada um, cada um. E aí é o seguinte, qual que é as notícias, entre aspas, que eu tenho hoje? Por que entre aspas? Porque não tem muita informação, mas tem umas coisas que eu gostaria de colocar. O McKennie, que pode ir lá para o time do Mourinho, pode ir lá para a Turquia, ainda não foi. E por que ele ainda não foi? Porque existe a possibilidade dele ficar na Itália, dele jogar em outro clube da Série A da Itália, né? Existe essa possibilidade. Sabe o que pega? O que pega no bom sentido? Porque, por isso que eu falo, o jogador é tudo igual, né? Quem pagar o que ele quer, ele fica. Ele prefere jogar num time, vou dar uma pista, ele prefere jogar num time médio da Itália do que jogar num time top da Turquia. Entenderam? O time top da Turquia vai jogar a Champions, o time médio da Itália não. Mas onde ganha mais? Diferentemente do Chiesa, eu vou aqui atualizar. Eu vi umas notícias hoje na internet que não são verdadeiras. Atenção, liga o alarme, não são verdadeiras. Porque o Chiesa está travando o mercado e o Chiesa está colocando o Cop Miners distante, porque você precisa vender o Chiesa para ter o dinheiro do Cop Miners vai ficar difícil. Não, não e não. O Cop Miners não tem nada a ver com a situação do Chiesa. Quem tem a ver com a situação do Chiesa é o Sancho, ok? A situação do Cop Miners está como do mesmo jeito, entendeu? A Atalanta não quer 70 milhões, como eu vi por aí, é 60 que ela quer, a Juventus não quer pagar 60 e por isso não sai o negócio ainda. Estão tentando enfiar o jogador e a Atalanta tem interesse no Rosen. A Juventus, enquanto o Calafiori não vai de vez, né, tá indo lá pro Arsenal, mas não foi ainda, o Rosen pode ser uma peça. E aí vem uma notícia interessante, essa aqui você vai cair para trás. O Daniele Rugani, que tem um interesse forte do Ajax. O que é o interesse forte? O técnico do Ajax quer o Rugani, ponto. Mas o Rugani não está afim de sair da Itália. A vontade do jogador sempre pesa. Eu sempre falo isso. A vontade pesa. O Rugani não quer ir para a Arábia, e aí é uma questão pessoal, a mulher dele não quer ir para lá. Todo mundo sabe que para a mulher é difícil morar lá, né, pelas questões culturais. O Rugani, por sua vez, não quer sair da Itália. Na verdade, ele não quer sair da Juventus. Eu até vejo isso, é bonito ver um jogador que quer se dedicar. O Rugani até que foi bem nessa temporada. E se acontecesse de ele ficar, porque eu acho que para mim ele não vai ficar, não seria, a gente está bem de zaga, né? Jalou, Gatti, Bremer, Rosen, não seria uma catástrofe, né? Mas ele não vai ficar. Ele quer ficar em Turim, não quer sair da Itália, e aí, pasmem, surge a sondagem. Não teve proposta, mas já teve uma sondagem de quem? De quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Da Atalanta. Via Gasperini. A Atalanta fez uma sondagem e quer saber essa situação do Rugani, se ele está indo para o Ajax ou não. Ou seja, quem sabe o Rugani pode ser até a chave do desentrave do Cop Miners. Quem sabe? Porque são os clubes que estão envolvidos nessa negociação. E aí o Rugani é um meio termo, né? Ele não fica em Turim, mas também não sai da Itália, como ele não quer sair. Pode ser o desfecho dele. Lembrando que a Atalanta vai jogar a Champions também. E aí eu volto no Chiesa. O Chiesa, a Roma deve fechar nos 25 milhões, mas
O problema é que o Chiesa não quer um clube, e aí não é uma tiração de sarro. O Chiesa quer jogar Champions e a Roma não joga Champions. Então, o Chiesa vai esperar mais um pouco para ver se o Bayern avança. Para ser mais preciso, ele vai casar agora no final de julho. Depois do casamento é que ele vai decidir a vida dele. Então, calma. Né? O Sancho está bem encaminhado e deve vir com a saída do Chiesa, que, repito, vai sair. Não tem como ele ficar e não vai ser utilizado, vai ficar encostado se fosse de ficar, ok? Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Falei do Chiesa, deixa eu ver que eu anotei muita coisa aqui, desde ontem, né? Atalanta sondou. E aí tem uma notícia também que eu vi hoje no grupo do WhatsApp, fui atrás, é verdadeira, mas calma, né? Da Premier League, né? O Leicester, time que foi campeão aí com o Ranieri um tempo atrás, tem um interesse pelo Solé e vai oferecer 25 milhões. Calma, calma. A Juventus, primeiro de tudo, a Juventus acha o valor muito baixo, então ele não vai sair por 25 milhões para a Premier, a não ser que o Mota não queira trabalhar com ele. O jogador já tem informação que não quer ir para a Premier, pelo menos nesse time. Uma coisa é você ir para o United, para o City, para o Chelsea, outra coisa é ir para o Leicester. E o principal de tudo, isso aqui é informação, informação. O Mota vai avaliar o Solé agora na pré-temporada para saber se vai ficar com ele ou não. Aliás, vou dar um bônus, vai avaliar ele, vai avaliar o Miretti e vai avaliar o Diallo, para depois ver se esses caras podem ir para o mercado ou não. Ou seja, o Miretti pode até ficar, se agradar o Mota na pré-temporada, ok? Então, antes da pré-temporada, o Solé não vai ser negociado porque o Mota pediu para ser avaliado, entendeu? Eu vou fechar a janela, ragazzi, espera que tá muito frio. A janela fica do lado esquerdo aberta e tá batendo aqui senão a minha garganta vai pro saco. Bom, tô vendo aqui, tá fazendo 10 graus em São Paulo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, esses jogadores vão ser avaliados, fiquem tranquilos, né? E, como eu disse, o Solé não vai querer ir pro Leicester. Isso também foi apurado por mim no dia de hoje. Bom, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Thuram. Já vou falar do Thuram. Falei do Chiesa. Atalanta, Rugani. Premier League aqui, já falei também no Mota. Ok, falta falar apenas do Khéphren Thuram, que esteve hoje fazendo os exames, os famosos exames médicos. Dá um frio na espinha, porque teve jogador aí num passado recente da Juventus que fez exame médico e não passou, e estava só assinar, e aí não passou no exame. Aliás, fiquem calmos, porque o Ken passou nos exames médicos da Fiorentina. E aí, meus amigos, o Thuram chegou, já conheceu o Thiago Motta, os torcedores que estavam ali na entrada do J-Medical fizeram uma mini festa para ele, uma recepção calorosa. Eu acho isso importante, acho isso legal, né? Jogador que está chegando pela primeira vez no clube, enfim, o pai dele fez história no clube. O importante é que deu tudo certo, ele já passou nos exames, é nosso jogador numa posição de meio campo. E por falar em meio campo, estou vendo aqui que a França foi eliminada, eu não assisti o jogo. O Rabiot, que enrolou, tá perdendo espaço, né? Não deve ficar também. Mas falando do Thuram, só para terminar o vídeo, eu vi alguns jogos dele, os melhores momentos, mais acertos do que erros, né? A cada 10 passes que ele dá, ele acerta 7, acerta 8. Então, nessa avaliação que eu fiz, eu achei ele um muito bom jogador que chuta bem de fora da área também, e jogador que marca, que joga sem a bola, melhor dizendo, né? A questão de marcação. Acho que o meio de campo vai melhorar e muito com o Thuram,
Lógico que não ele sozinho, mas é um jogador que eu, para resumir, fiquei feliz com a chegada do Thuram na Juventus. É isso, né? A gente vai ficando por aqui. Eu peço para você o like, eu peço para você ativar o sino, né? Peço desculpas aí pela minha voz. Tem o pessoal cobrando aí. Depois eu falo. Meus amigos aí que ficam me enchendo a paciência. Sempre Forza Juve, fino alla fine. E sempre Gianluca Vialli estará nos nossos corações, né? Porque é aquela velha história, ninguém morre enquanto fica vivo nos nossos corações. E o Vialli, para mim, será sempre o meu grande inspirador, dentro e fora de campo. Like, Forza Juve, fino alla fine e benvenuto Thuram!